Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta terça-feira, 3 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, nós ainda teremos uma terça-feira de chuva forte, principalmente aqui em São Paulo, no estado do Paraná e também no estado de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente vai detalhar essas informações e principalmente como é que fica o clima agora para o mês de junho. E no dinheiro, a gente está de olho no dólar operando com leve queda no pregão dessa terça-feira. Nós temos as tensões comerciais aí no radar dos investidores. Além disso, o impasse a respeito do IOF aqui no Brasil também aí no foco dos participantes do mercado. Mas para a gente começar muito bem a edição dessa terça-feira, já vou chamar João Batista Olive, que está aqui pertinho da gente. João, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. Boa tarde, Fernanda. Que bom te ver de volta aqui ao Tempo e Dinheiro, né? Muito bom. Tem duas informações. Vamos lá. A primeira é que choveu bem no Mato Dentro, 20 milímetros, uma maravilha, uma terça-feira radiosa. O sol abriu aqui na região de Campinas, onde a gente se encontra, mas lá no Mato Dentro, essa manhã choveu 20 milímetros. Que gostoso! Essa é a primeira constatação. A segunda é que com a chuva limpa o ar, espanta a poeira e espanta a gripe, né? Então, assim... Fernanda, tenha boa certeza de que a chuva vai te ajudar depois de uma semana distante da gente. Que bom te ver, Fernanda. Bom trabalho e vamos em frente. Obrigada, João. Vamos em frente. É isso aí. A chuvinha chegando aqui no interior de São Paulo também para ajudar a gente, principalmente com essa tosse que eu ainda sigo aqui, mas vamos em frente, João. E por falar em clima, já vamos para São Paulo, então também dar boa tarde para o Sérgio Braga e saber se essa chuva já chegou também lá na capital paulista. Então, Sérgio Braga, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro e conta pra gente como é que tá o clima em São Paulo. Boa tarde, Fernanda, bem-vinda de volta. Obrigada. São Paulo com chuva nesse momento, aquela chuva mansa, tranquilinha, já era esperada logo pela manhã, por volta de 8 horas, aqui na capital paulista, o céu ficou bem coberto e depois de uma madrugada fria, a chuva chegou, continua garoando um pouco nesse momento aqui na Zona Sul e a temperatura, sim, essa caiu para 17 graus nesse momento. A Folha de São Paulo e outros veículos de comunicação também destacaram a chegada dessa chuva, mas com pancadas. Mas por enquanto não, ela veio leve, né? Veio tranquilinha, mas o tempo mudou sem dúvida e o tempo nesta terça-feira deve permanecer assim, com essa chuvinha ao longo do dia e sem dúvida nenhuma é uma boa notícia para poder amenizar um pouquinho aquela poeira, aquela secura que vinha sendo registrada aqui em São Paulo. Fernanda. Um pouquinho a gente vai detalhar mais dessas informações, como é que fica o clima, principalmente para o mês de junho. Sérgio Braga, muito obrigada, daqui a pouco você volta conosco, mas para começar muito bem a edição desta terça-feira, vamos chamar a nossa bandeira aqui, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, quem está no campo produzindo o nosso alimento com muita coragem, muita resiliência e com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do nosso agronegócio brasileiro. E agora sim, Tempo e Dinheiro desta terça-feira está no ar. E claro que nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista chegando novamente aqui, Luiz Eduardo Magalhães, num dia que
Chicago tá tentando leve alta aí. Chovendo bastante lá no meio oeste americano, João. Hoje é chuvarada. Já já vamos comentar isso aí. Essa chuva que tá caindo no meio oeste americano e que pode prejudicar a safra agora, que tá na reta final de plantio. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. Destaque vai ser a chuva que pode ser forte aqui no sul nessa semana e até chuva que está dando no sudeste, que não é muito comum. Detalhes na previsão. E no mercado de pecuária, os preços começam o mês de junho firmes. Estabilidade, até mesmo a aposta de alguns pecuaristas em segurar as ofertas para poder ver se os preços sobem mais. De qualquer forma, os preços já estão firmes também no mercado futuro, que tem negociações hoje para o agosto a R$ 331,90. O mercado promete pelo menos uma quinzena de preços mais estáveis para a arroba do boi gordo e até mesmo altas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive trazendo detalhes do que acontece no mercado, direto do CPE, e informações sobre as cotações atualizadas da Scott Consultoria. Aqui é Tempo e Dinheiro, mas nós temos que também focar, né, na mãe de todas as decisões, que é a política. E a política brasileira está sofrendo uma carga terrível, né, por parte do STF, claro que a partir das decisões do governo Lula, na tentativa de censurar o Brasil, censurar os brasileiros, impedir que a gente se comunique livremente como nós estamos fazendo agora. Então, atenção, é um alerta a todos os produtores. Eles querem nos calar, eles querem impor a censura aqui nessa mídia social que derrota o governo. Mas nós vamos em frente e vamos falar sobre isso já já, Fernanda. É isso mesmo, João. Bom, e eu já vou voltar com o Sérgio Braga, porque está na hora da gente fazer o nosso giro das cotações, saber como é que estão os preços já no pregão dessa terça-feira, né, Sérgio? Exatamente, também lembrando que o cenário macroeconômico, né, questões voltadas entre a Ucrânia, a Rússia, até mesmo o IOF aqui no Brasil influenciam o mercado cambial. Daqui a pouquinho a gente chega lá, mas vamos primeiro aquele giro tradicional pela Bolsa de Chicago e Nova York, começando pela Bolsa de Chicago, nas negociações com a soja, que hoje sobem. As cotações, 0,47 de alta, o vencimento mais curto, a $10, 37,88. Milho tem alta de 0,60% a $4,39 mais 63. Trigo, $5, 40,87, alta de 0,35%. Café em Nova York recua 0,39% a 343,10. Açúcar estável. Depois da disparada de ontem, 16,88, o algodão também estável depois da estilingada que teve ontem, 66,12, o petróleo mais um dia de alta, $63,66, alta de 1,84%, influenciado pelo OPEP, também pelo cenário aí em relação à Rússia e Ucrânia. Ouro a $3.374,35 por onça, Troy, 0,67% de queda nesse momento. Quanto ao mercado cambial, dólar nesse momento segue a R$ 5,64 mais 95, recua 0,41%. Já o mercado acionário B3 tem negociações com o índice Bovespa praticamente estável, 0,04% de alta, 136.853 pontos. Quanto ao mercado, mais uma vez, vamos dar aquela checada, mais uma vez, com relação à soja, confirmando a alta para o julho de 0,48% a $10 mais 38, e o café em Nova York recua 0,58% a 342,47. Bom, aproveitar, vamos também ao mercado do boi gordo, lembrando que hoje alta em todas as posições, no curto prazo, principalmente até agosto. Junho vem com a arroba 317,90, 0,30% de alta. Julho, 329,20, estável também agosto a 331,90. 337 bate o setembro, recua 0,38%. Hoje, 19 praças entre 32 apresentaram alta, segundo a Scott Consultoria. Não houve queda, a referência de São Paulo passou novamente aos R$300,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum já descontado a prazo, Triângulo Mineiro, 280,50,
Belo Horizonte e norte de Minas Gerais, R$ 274 por arroba no aprazo. Daqui a pouquinho mais detalhes a respeito do mercado de pecuária. Tem o Tiago Bernardino, direto CPE, também a Isabela Camargo comentando o mercado do boi gordo nesta terça-feira, em que os preços começam a reagir no mercado do boi gordo. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouco você volta com essas informações, então. E hoje nós temos uma novidade, porque a partir de agora o programa Tempo e Dinheiro será transmitido pelo canal C3 570 via parabólica. E quem vai trazer os detalhes dessa novidade para a gente a partir de agora é João Batista Olive. Tempo e Dinheiro agora está em mais uma TV aberta para todo o continente. Canal C3 570 Parabólica Digital. Canal C3 570 da antiga Climatempo. Está transmitindo o Tempo e Dinheiro nesse canal aberto para todo o continente. Parabólica Digital. Satélite B1, canal 570. Assista o Tempo e Dinheiro de segunda a sexta-feira, 12 horas e 30 minutos até as 14 horas. A melhor informação para o produtor rural ser o mais bem informado do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, aumentando a sua abrangência para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Agora na Digital 570 do canal C3. E vamos em frente. É isso aí. Tempo e Dinheiro pertinho de você, então agora também pelo canal C3 570 via parabólica. Você é nosso convidado para acompanhar todos os nossos conteúdos e, claro, ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, a gente vai agora para o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Trigo CPEA. Preços médios caem no mês de maio com avanço da semeadura no Brasil e expectativa de safra recorde mundial. Etanol CPEA. Maior oferta pressiona hidratado com força. Açúcar CPEA. Indicador cai 7% no mês de maio. Melão CPEA. Queda na temperatura esfria vendas da CEAGESP. Banana. Alta da produção de nanica pressiona a média do mês de maio. Mas claro que nós também estamos de olho nas informações sobre política e economia aqui no Brasil e no mundo todo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. A revista Oeste. Rússia mantém a exigência de anexar 20% da Ucrânia para aceitar cessar-fogo. Da Folha de São Paulo. Diesel russo continua fluindo ao Brasil depois de sanções. Não é ilegal, defendem importadores. Poder 360. Governo deve derrubar o IOF sobre risco sacado e manter para o crédito. Do Metrópolis, presidente do Google critica a STF e cita risco à liberdade de expressão. Do Poder 360, Google Brasil, jornalismo e humor correm risco no STF. Da Investing, Gilmar Mendes diz que julgamento do Marco Civil pode ser esboço para a regulação das redes. Do Estadão, André Mendonça deve divergir no STF e exigir ordem judicial para remover conteúdo das redes. Da Gazeta do Povo, sob governo Milei, 1,7 milhão de crianças da Argentina saíram da pobreza, diz Unicef. Da Folha de São Paulo, cenário econômico. Brasil tem encontro marcado com a crise, afirma Maílson da Nóbrega sobre contas públicas. Do Estadão, Janja cita modelo chinês ao defender regulamentação de redes. Abre aspas, se não seguir a regra, tem prisão. O Globo,
Crises e falas de Janja ajudam Lula a perder 1 milhão de seguidores em 6 meses. Do Poder 360, Lula perderia para Bolsonaro e Michele no Espírito Santo. Da Folha de São Paulo, Lula embarca rumo à França nesta terça-feira. E da Revista Oeste, Polícia Federal pede empréstimo de carros em troca de publicidade. Inclusive, sobre essa questão das redes sociais, da censura, nós temos a participação do João Batista Olive agora com o seu editorial. Não, mas antes nós temos que fazer uma referência a essa última manchete da Polícia Federal, né, que vai precisar de automóvel, troca por propaganda. Sabe aquela expressão, o último que sair joga a chave e apaga a luz? Porque, pelo amor de Deus, o nosso país está numa draga que não faz sentido. Então, o nosso foco nesse instante é a liberdade da gente se comunicar. A Janja quer seguir o modelo chinês, o Gleidson pode até colocar na tela novamente essa manchete, porque ela diz, se você não obedecer, é prisão. Olha o autoritarismo que está na cabeça dessa mulher, desses petistas. Eles acham que a gente tem que bater continência. É um autoritarismo sem par. E, claro, por causa desse tipo de posicionamento que vem a outra manchete, que o Lula perdeu mais de 1 milhão de seguidores na internet, na mídia social. Então, ao invés deles resolverem perguntar, mas por que nós estamos perdendo tanta simpatia, aprovação entre o povo, ao invés deles fazerem essa pergunta e resolverem, não. Eles querem cortar a cabeça, querem cortar o pescoço do mensageiro. O mensageiro somos nós. As plataformas que nós estamos usando são várias, né? E o que eles querem? Eles querem que as plataformas sejam veículos da censura. Então nós temos que insurgir contra isso, até porque o Google, né, a presidência do Google aqui no Brasil falou que com isso não é só o jornalismo, até o humor corre o risco de ser censurado pelo STF. Eles não querem contraditórios, eles não querem as informações, eles não querem a realidade, eles querem fugir disso. E olhe, por que nós estamos gritando aqui pela liberdade, temendo, avisando a todos nós que nós seremos censurados? Imagine você sem o WhatsApp, que é o grande veículo de informação, de comércio, de vida, de segurança, que é o WhatsApp, fora as demais plataformas, elas serão censuradas. Eles querem isso. E eles querem de um jeito tão subreptício, tão malandro, como foi uma fala malandra do ministro Gilmar Mendes lá em Paris. Por que lá em Paris? Ele está dizendo que o julgamento do Marco Civil é esboço para a regulação de redes. Presta atenção, quando eles falarem em regulação de rede, eles estão falando em censura. Olha, vamos colocar um trechinho da fala do Gilmar Mendes, falando mansamente, titubeando, inclusive, sem muito escândalo. Oh, não preste atenção, não faça muita espuma. Mas nós vamos impor a censura. Olha como é que o Gilmar Mendes tentou se explicar lá numa reunião da ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que aconteceu em Paris. Veja o Gilmar Mendes tentando justificar a censura. Regular as redes sociais não é tolher ou, de qualquer forma, mitigar o direito fundamental à liberdade de expressão. Primeiro ponto, as plataformas digitais não são meros condutores de informação, mas verdadeiros reguladores do discurso online. O paradigma da imunidade do intermediário... Como é que eles querem? Eles querem trancar a plataforma, porque é por aí que sai a minha voz, é por aí que sai o seu protesto, é por aqui, pelas plataformas, que sai o seu contraditório e que sai a sua informação. Como é feito o Tempo e Dinheiro, Fernanda? O Tempo e Dinheiro é feito pelos produtores que estão conosco passando informação. Qual é o nosso trabalho? Nós somos editores, nós colhemos as informações dos produtores e verbalizamos aqui. Isso que eles não querem. Eles querem ser autoritários, né? E fazer com que a gente morra de medo deles. Eu não. Nem você, Fernanda, e muito menos os nossos amigos produtores rurais aqui do nosso país. Continuamos em defesa da liberdade da sociedade brasileira, que é o maior dos dons do ser humano, a liberdade. E principalmente, Gleidson, sempre em defesa do agro aqui no Tempo e Dinheiro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro.
E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Começando com as informações do tempo, a gente começa hoje com a revista Oeste, destaque aqui falando de chuva retorna com força e põe 7 estados em alerta nesta terça-feira. Temos também o IG falando de previsão do tempo, pancadas de chuva atingem boa parte do país. E nós temos também o Agora Rio Grande do Sul com esse destaque de chuva pontual atinge o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e a temperatura sobe. Inclusive, para complementar essas informações, nós temos um destaque da Climatempo já falando da previsão para o mês de junho, agora durante todo o Brasil. Vou pedir para o Gleidson colocar na tela, são 2 mapas. O primeiro falando sobre temperatura para o mês de junho, então a gente ainda acompanha o centro-sul do Brasil com essa temperatura um pouco abaixo da média, enquanto isso, boa parte da faixa central do país e também a região nordeste, destaque para algumas localidades da região norte, nós teremos essa temperatura acima da média e em algumas localidades até muito acima da média. Agora, quando a gente olha a chuva, que é isso que o produtor também está de olho, o que nós temos? Na faixa central do Brasil, essa chuva dentro da média, o que é esperado para essa época do ano, até porque já vamos entrar daqui a pouquinho no inverno. Enquanto isso, a gente olha ainda algumas localidades mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, Paraná, mais ao sul do estado de São Paulo e também o estado de Mato Grosso do Sul, com essa chuva um pouco acima da média. Enquanto isso, se a gente olhar mais para a região norte do Brasil, a gente vai ver essa chuva um pouco abaixo da média e em muitos lugares, como o estado de Roraima, por exemplo, essa chuva aí muito abaixo da média. A gente vai seguir monitorando essas informações, mas essa é a previsão agora para o mês de junho, segundo ainda informações da Climatempo. Inclusive, ainda falando sobre o clima, nós temos informações direto do Notícias Agrícolas, já na tela aí para vocês, falando de fora de época, chuva no sudeste pode ficar acima da média e ponto de atenção fica para as regiões norte e sul do país. Presença da umidade tende a continuar no sul do país e o produtor precisa ser assertivo na janela de plantio agora da safra de inverno, então já tem esse destaque importante também lá do Notícias Agrícolas para complementar essas informações a respeito do clima. Inclusive, vamos ver como é que está a situação no Brasil quando a gente fala de chuva nesse instante. Já na tela aí as imagens de satélite, informações do NOAA. Nós temos ainda alguma chuva passando ali mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina também com chuva, estado do Paraná e estado de São Paulo. Destaque nesse instante, tanto para São Paulo quanto para o estado do Paraná. E a gente vê alguma chuvinha ali no estado de Mato Grosso do Sul, chuvas ainda também ali na região norte do Brasil. E a gente tem uma chuva passando nesse instante ali, sul do Tocantins, mais ao norte do estado de Goiás, mais ao norte também do estado de Minas Gerais, Espírito Santo. Esse é o cenário que a gente tem nesse momento. Mas agora a gente vai saber como é que fica essa chuva para os próximos dias aqui no Brasil. Chuvas previstas para o Brasil do dia 4 ao dia 10 de junho e conforme a gente acompanha já no mapa, quarta-feira, dia 4 de junho, nós ainda teremos algumas chuvas, ainda em menor volume, tanto na região sul do Brasil quanto em algumas localidades do estado de São Paulo. A partir de quinta-feira, dia 5, nós teremos um maior volume de chuva previsto, principalmente no norte do estado do Rio Grande do Sul, boa parte do estado de Santa Catarina e também o estado do Paraná, um cenário que perdura também na sexta-feira. A partir do dia 7, no sábado, nós teremos ainda algumas chuvas mais localizadas na região sul do Brasil, cenário que também perdura no domingo, dia 8, e enquanto isso a gente acompanha também essas chuvas mais concentradas na região norte do Brasil. No início da próxima semana, dia 9 de junho, nós teremos chuvas, principalmente na região sul do Brasil, destaque para o estado do Paraná. Nós temos também algumas localidades do estado de São Paulo com previsão de chuvas, além, claro, ali do sul do estado de Mato Grosso do Sul. Na faixa central do Brasil, a gente segue sem chuvas durante esse período.
E claro que para complementar essas informações, nós temos também Ronaldo Coutinho participando conosco, direto da Climaterra. Boa tarde. Temos aqui, ó, o destaque aqui no sul, a chuva forte. Esse volume de chuva que está indicando aqui, até alguns pontuais de 70, 80 milímetros, estão indicando nessa região aqui, ó, entre o Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul. Boa parte dessa chuva vai vir quando? Vai vir ali no decorrer da quinta-feira. Depois tem um pouquinho hoje, né? Na quarta, pouca chance, na quinta e sexta, alguma coisinha. Então vamos ter instabilidade nessa área, concentrando principalmente na quinta. E já está chovendo aqui, ó, em São Paulo, também está com chuva, alguma coisinha no extremo sul do Mato Grosso do Sul, e chuvas fracas, mas que não são muito comuns nessa época do ano, nessa área do Brasil. E aqui está dentro do padrão, lá no litoral do Nordeste também, e no norte do Brasil mesma situação. Quando chega aqui, ó, de 3 a 17, temos boa chuva aqui no norte, nessa toda essa região dentro do padrão normal, aqui dentro do padrão, que é chover pouco, e chove bem, ó, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, leste e nordeste, Mata Mineira, Espírito Santo, Rio, e principalmente o Rio Sul. Um episódio de chuva agora, e esse aqui provavelmente domingo para segunda, mais um pouco de chuva, e no final da outra semana. Então, uma boa chuva aqui, marcando aquele padrão dessa época do ano. Sul, norte e leste é onde concentram as chuvas. Aqui no litoral do Nordeste também, ó, chove bem de Salvador até Natal, aqui no Nordeste da Bahia, na Cealba, sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba, e aqui começa a diminuir gradativamente a chuva. Nas anomalias nós temos o quê? Nos próximos 15 dias. Uma anomalia bem significativa entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e um pouco de Minas. Boa parte do país normal e um pouquinho abaixo aqui na Amazônia e um pouquinho abaixo no Nordeste. O que chama o destaque mesmo é essa região aqui, ó. Toda essa área aqui com chuvas bem acima do normal. Muito bom para a Bacia do Iguaçu e Bacia do Uruguai, mas pode atrapalhar um pouco para quem estiver na colheita ou plantio da safra de verão e safra de inverno. Na temperatura já começa a indicar outra entrada de ar frio. Isso aqui é a temperatura de hoje até o dia 12 de junho. Então, vai ter uma queda de temperatura a partir de domingo, segunda. Semana que vem vai ser uma semana fria. Diminui o calor aqui no centro do país e continua fresquinho em toda essa parte leste. Mas o destaque vai ser semana que vem volta um frio mais significativo aqui no sul. Tudo indica que teremos essa primeira quinzena de junho com temperaturas mais baixas que o normal e com chuva acima da média. Chama realmente atenção a chuva no Mato Grosso do Sul, Norte Paraná, São Paulo e partes de Minas, que não é muito comum nessa época do ano. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Algumas informações importantes aí do Coutinho, só para a gente reforçar, na verdade, a gente ainda tem chuva forte prevista para essa semana, principalmente ali Paraná, Santa Catarina e também o estado do Rio Grande do Sul, para a gente ficar de olho a partir de quinta-feira. Enquanto isso, nós teremos nos próximos dias esse maior volume de chuva acumulado, até que não é normal para essa época, segundo o Coutinho, ali no estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e sul do estado de Mato Grosso do Sul também. E a partir do início da próxima semana, a chegada de uma nova massa de ar frio derrubando novamente as temperaturas, então a gente vai ficar de olho nessas informações. Bom, importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Hoje eu estou de olho aqui nos comentários no Facebook. Nós temos a Inês falando boa tarde, equipe do Tempo e Dinheiro. Ela é lá da região de Porto União, em Santa Catarina. O Leomar está aqui falando boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Leomar. O Antônio Romanini, lá do estado de Mato Grosso, também participando conosco. O Lorival Alves falando boa tarde, João Batista, chovendo em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. O José Lúcio Rosa falando boa tarde a todos do Tempo e Dinheiro. Areia Branca, zona rural de Abricampo, em Minas Gerais, sol entre nuvens. A Dilma Conceição também falando boa tarde. O Michel falando chuva aqui em São Jerônimo da Serra, no estado do Paraná.
O Damunier Agostinho falando boa tarde. E o Paulo também falando boa tarde. João Batista Olive e equipe do Tempo e Dinheiro. Aqui de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Mudança no Brasil já e vamos em frente. E para encerrar aqui, nós temos a Lúcia de Fátima Del Toto falando boa tarde, equipe do Tempo e Dinheiro. Muitos trovões, chuva e frio em Lunardelli, lá no estado do Paraná. Muito obrigada pela participação e, claro, a audiência de todos vocês. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja e também do mercado do milho com Vlamir Brandalize. Então continue conosco, é um instante só. Tempo e Dinheiro agora está em mais uma TV aberta para todo o continente. Canal C3 570 Parabólica Digital. Canal C3 570 da antiga Climatempo. Está transmitindo o Tempo e Dinheiro nesse canal aberto para todo o continente. Parabólica Digital. Satélite B1, canal 570. Assista o Tempo e Dinheiro de segunda a sexta-feira, 12 horas e 30 minutos até as 14 horas. A melhor informação para o produtor rural ser o mais bem informado do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, aumentando a sua abrangência para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Agora na Digital 570 do canal C3. E vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira e agora já sabem qual é o nosso assunto. A gente vai falar sobre o mercado da soja. Antes de chamar Vlamir Brandalize, vamos aos preços. Temos aí já a nossa referência julho 25 lá na Bolsa de Chicago, 10,39, mercado subindo 0,61%. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. O mercado subindo entre 3 e 5 pontos lá na Bolsa de Chicago. O julho 25, então, a 10,39 com 25. O agosto
agosto 10,32 com 75, o setembro 10,11 com 25 e o novembro a 10,20 com 75. Enquanto isso, vamos acompanhar os negócios aqui no Brasil. Nós temos algumas referências. O julho 25, 22 com 87, subindo 0,26%. O agosto zerado sem negociação. Enquanto isso, a gente tem o setembro, nesse instante, a 22 com 29, caindo 0,71%. Assunto para Vlamir Brandalize. Então vamos às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, direto de Luiz Eduardo Magalhães. É isso, Vlamir? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, novamente, num grande evento que está começando hoje e amanhã. E vamos estar mais um dia aqui na Bahia, mais 2 dias. Vamos sair daqui só na quinta-feira. Muito bom, Vlamir. Para a gente começar a nossa conversa, olhando o preço em Chicago. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo. Tem novidade, principalmente quando a gente olha o clima lá nos Estados Unidos, Vlamir? Olha, a novidade boa é o clima. Eu considero essa a novidade melhor, porque hoje tem indicativo que a Índia estaria no mercado comprando óleo, dá um fôlegozinho para o óleo positivo. Mas isso de tempo em tempo eles entram, né? Sim. Mas a questão principal é que esse momento de clima americano, que é final de plantio, plantio americano com os dados, pegar os dados aqui de ontem, né? No caso da soja, aí 84% da soja já plantada, frente à média, que é 80%, então segue evoluindo. Illinois está com 86%, em Iowa, 96%. E germinação das lavouras, 63%. Então, isso é importante a gente olhar, porque nesse momento o excesso de chuva nos Estados Unidos, que está acontecendo nesse começo de semana, e deve continuar nos próximos dias, não é nada bom para as lavouras, porque o solo já estava com uma umidade alta ou em excesso, e agora pode vir com encharcamento, e em alguns casos até pode voltar a ter inundação. Então, isso pode trazer problema de plantas morrendo, algumas áreas podendo ter que ser replantadas, a janela de replantio já vai passando, então, tudo isso não é nada favorável. Com relação à qualidade das lavouras, ontem o USDA divulgou o primeiro relatório de qualidade de lavouras, Fernando. Então, veio com 9% de lavoura excelente e 58% de boas. Então, se a gente olhar, tem 67% de lavouras boas excelentes. Então, isso olhando nessa condição de lavoura, está dentro de uma safra normal. Não é uma safra excelente de arrancada, porque para a safra ser excelente, ela tem que ter mais de 70% de lavouras boas excelentes. Ela não tem esse 70%, tem menos. Então, é uma safra normal. Mas se o quadro de clima e essas chuvas se consolidarem nesses próximos dias, nós vamos ver aí que na semana que vem já vai começar a perder qualidade. O segundo relatório de qualidade vai vir inferior. E isso o mercado começa a levar em consideração, né? Então, o mercado tinha caído muito nos últimos dias, desde a semana passada inteira caindo. E a boa notícia aí, que essa condição de chuva em excesso hoje, é que ele conseguiu voltar a trazer o setembro aí acima de 10,10. Então, já criando suporte no 10,10 para hoje, eu já acho interessante para o mercado, para dar condição e fôlego aí, para ele não tentar furar o 10 para baixo, né? Ele está no 10,11 ali, e é importante ele se afastar do 10, porque se ele perder o 10, ele vai com o suporte lá para o 9,50, e a maioria dos meses vão se aproximar do 10. Então, não é nada bom para o produtor americano, para o produtor brasileiro, argentino. O produtor argentino está esperando agora, ao final de junho, agora que caem as retenções para começar a vender mais. Então, todo mundo perde, né? E quando se desvaloriza o grão mundial, quem ganha é a China, né? Porque a China acaba comprando mais barato e o resto recebe menos, né? E a China pode pagar mais. Ela tem condição de pagar aí na faixa de $11 o bushel, mais prêmio, que assim mesmo ainda vai trabalhar com margem de operação no suíno, que
o grande fator de demanda deles, com margem positiva. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Com relação a esse fator, agora nos próximos dias, se vai continuar dando fôlego para essa alta, nós temos que ver esse clima. Não sei se o Gleice consegue colocar aí os gráficos de clima, ó. Por exemplo, aqui, ó, Chicago, ali é a região de Illinois, o estado maior produtor. Illinois, aí nesse momento, com 84% plantados, ainda tem área para plantar, mas olha, hoje chovendo, o tempo carregado, amanhã 90% de chance de chuva, depois tem chuva, sexta-feira chuva, volta a chover no domingo, segunda, então não é nada favorável para eles, né? E as temperaturas que estavam subindo começaram a ficar mais amenas, né? Temperaturas de 12 graus, 13, são temperaturas baixas aí que dificulta até o processo inicial de evolução aí das plantas, né? O Gleice consegue, ó, Des Moines ali é a capital de Iowa, o maior produtor dos Estados Unidos, o Mato Grosso dos Estados Unidos, olha, está despejando água ali em Iowa. E Iowa, ele está com o plantio da soja, vamos falar da soja especificamente, 96%, e agora está na fase de germinação. É muita chuva, temperaturas amenas, nada bom aí para esse começo de temporada para as lavouras de soja ali no meio oeste americano. Tem mais alguns dados ali. Indianápolis, ali a questão é o clima de Indiana, né, que é o estado ali abaixo de Illinois. Olha, chuva aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Muita chuva sendo esperada ali no oeste americano. Então, isso não é bom também. Tem uma outra aí que deve ser de Minnesota, não sei se o Gleice consegue colocar, ó, capital de Minnesota, ali Minnesota, o estado também. Ó, chovendo forte hoje, muita chuva. Daí dá 2 dias de trégua, volta a chover na sexta, sábado, domingo, segunda. Isso, para a safra americana, para o produtor americano, não é bom. É bom para nós, né? Que isso se consolidando, essa chuvarada, o mercado talvez vai tentar sair de perto dos $10 e avançar aí para o 10,30, 10,40 ali, a posição de setembro, e olhar para frente os demais meses, né? Porque ele tinha caído demais, tinha caído muito, e o mercado muito desconfiado com relação à China, né? Que a China não tem comprado praticamente nada nos Estados Unidos, mesmo com aquele acordo que aconteceu aí há 3 semanas atrás, de que iam dar uma trégua aí por 90 dias, mas os chineses não estão dando trégua, não estão comprando. Eles estão comprando aqui, mas isso é negativo para Chicago. E o clima agora pode ser o fator positivo, porque agora, no mês de junho, agora nós entramos efetivamente no mercado climático, né? Então, junho e julho são os meses mais importantes de clima aí para a safra americana. E é nessa hora que o produtor americano tem que ter condição regular. Para nós, o ideal é condição desfavorável para eles, né? Que está começando a dar sinais. Isso a gente tem que ficar atento agora nesses próximos dias, que pode ser o fator aí que pode ajudar as cotações, né? Ô Vlamir, então a questão do clima nos Estados Unidos, principalmente dessa chuva, pode dar um fôlego para os preços durante essa semana, principalmente porque traz algum tipo de preocupação para o mercado em relação ao potencial produtivo da safra norte-americana, e enquanto isso a gente vê a China bem quietinha, não participando das compras, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Exatamente, China não tem levado nada, né, de compras nos últimos 3 meses, acho que não compraram nada praticamente. E ela está comprando por aqui, né? Mas quando compra por aqui, o investidor ele pressiona o mercado de Chicago para baixo, né? Porque ele acha que a demanda é só americana, né? Então isso é o olho, né, do investidor, do mercado global, que ele olha para o umbigo americano e esquece que está girando muita soja aqui no Brasil, né? Nós estamos com quase 108 milhões de toneladas negociadas da safra. É um volume bem recorde, se a gente analisar no volume, né, até o momento. Mas ainda tem muita soja por aqui, né? Tem umas 62 milhões e pouco de toneladas para negociar, que é um volume grande, né? Então, tem soja, o chinês está comprando, já tem muito comprado, e o mercado olhando lá. E o fator clima possivelmente seria o fator aí de apoio para dar lastro, né? Porque a previsão inicial da safra americana já é 118 milhões e 100, ou seja, é abaixo da safra passada, que foi escolhida 118 milhões e 800.
Então, com a área menor, então já se projeta uma safra um pouco menor. E agora, se o clima for desfavorável, já nesse início de arranque de safra, germinação, que é o começo de crescimento vegetativo, que deixa uma planta mais frágil, certamente nós vamos ver aí talvez a safra americana caindo de potencial produtivo. Isso traz argumento, né, para as cotações, porque o mercado da soja nesse novo ano ele vai ser um mercado com uma oferta já não tão folgada como nós estamos nesse ano. Esse ano nós estamos com um recorde histórico de safra brasileira, safra cheia na Argentina, foi uma safra regular nos Estados Unidos, uma safra mundial de mais de 420 milhões de toneladas. Então, nesse novo ano, mesmo que a gente cresça um pouco, principalmente no Brasil, que teria potencial de crescer, mas a demanda acaba avançando. Então, nós possivelmente poderemos sair do fundo do poço para uma condição melhor aí em 2026. E essa condição climática americana agora, que talvez seja o fator que dê mais argumento e dê mais fôlego aí para a reação e crescer mais as cotações futuras também, né? Ô Wlamir, e como é que isso se traduz aqui para o produtor brasileiro? Tem alguma novidade também para essa semana que a gente possa adiantar para o nosso produtor? No que ele deve ficar de olho? Olha, ontem nós já estávamos falando para o João, né? Uma semana que o produtor, em princípio, quem não precisou vender nesses últimos dias e não está precisando para a semana, tem que esperar, que o mercado tem argumento para subir. Nós estamos com cotações muito parecidas hoje nos portos como estavam ontem, né? De 139 a 141, as posições de julho e agosto, né? Que é o que tem mais interesse. Um fator que a gente já viu aí, que a gente já até passou lá para o clube, os prêmios começam a melhorar mais. Hoje os prêmios estão melhores que ontem, 5 pontos a 7 pontos melhorados. Já voltamos a ter prêmio de 100 pontos, aí $1 aí acima, lá no agosto, então isso é um bom sinal, né? Isso continua sendo sinal que a demanda da China está agressiva e o mercado está com um negócio, mas é poucos negócios, não é um volume de negócio muito grande. A gente tem visto negócio nessa semana, entre ontem e hoje, de produtor que está vendo alguns insumos ainda com uma relação de troca interessante. Então ele está fazendo algum barter com entrega de soja disponível, recebendo um prêmio positivo, né, acima, aquele dito barter inteligente, né, em que ele recebe um pouco mais pela soja do que está no mercado, faz a compra à vista do insumo e já se garante para a nova safra. Então esses volumes estão saindo, por isso que nós já, até o momento, já chegamos perto de 108 milhões de toneladas negociadas, que, analisando em volume, é recorde histórico do Brasil e negócio do produtor agora nessa, vamos dizer assim, já é segunda semana, né, de maio, né? Então é a primeira semana efetiva de maio, né? Mas o produtor, ele em outros tempos, ele tinha negociado muito menos nesse período, né? Que maio ainda é o mês que se negocia, de junho, aliás, é o mês que passou maio, é um mês que se negocia muita soja, né? Porque tem produtores que têm dívidas em junho, mas o ritmo até agora, em volume, foi o maior da história. O produtor aproveitou muitos momentos melhores, aproveitou cavalinhos encilhados que passaram e fez algumas posições. E agora tem muito produtor aguardando para vender em outras oportunidades quando o cavalinho voltar, né? O cavalinho está com o João lá na cocheira, né? Vamos esperar ele voltar então, hein, Wlamir, para a gente trazer essas informações também para o nosso produtor. Agora, ô Wlamir, só para a gente encerrar a soja, produtor, espera um pouquinho, vamos ver como é que vai ser essa semana, se melhora alguma coisa em Chicago, isso pode trazer... Agora a melhor opção para o produtor aí é segurar, porque hoje a gente teve até alguns locais aí, que nem ontem a gente comentou, né? Hoje o mercado de balcão em alguns locais, ele baixou R$1 em relação a ontem. Então nem seria interessante o produtor vir para vender, porque o que ele baixou hoje, talvez amanhã ele volte, né? Então, porque ontem o mercado recuou, Chicago, recuou dólar, e mesmo com o prêmio em alta ele não compensou. E hoje ele voltou, né, a leve pressão de baixa nos balcões, mas ele deve voltar aí nos próximos dias, esses níveis devem se recuperar e o produtor aproveitar oportunidades em outros momentos mais adiante, né? Com certeza. Wlamir, agora vamos falar de milho? Vamos para a nossa vinheta aqui da nossa ferramenta Inovipab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural.
Preço do milho lá na Bolsa de Chicago, o mercado também subindo, mas ainda assim entre 1 e 2 pontos. O julho a 4,39,50, o setembro a 4,23,50, dezembro 4,38,50 e o março 2026 a 4,54. Temos a nossa referência também aqui na Bolsa Brasileira, o julho 25 a 63,10, o setembro a 64,32, o novembro 67,82 e o janeiro 26 a 71,50, mercado ali com leve alta também. Wlamir Brandalize, começando primeiro lá pela Bolsa de Chicago, queria saber com o senhor, essa chuvarada também traz algum tipo de preocupação para as lavouras de milho? Com certeza, né? Essa condição de largada da safra de milho também não é nada boa, né? Com solo encharcado, o milho ele gasta muita energia, né, para ele começar a evoluir. E solo encharcado ele não dá a condição de criar raízes de qualidade, né, para a planta, né, que é o que vai fazer o potencial produtivo, né, principalmente em áreas americanas, né, que eles têm tradição de colher de 14, 15, 16 toneladas por hectare com facilidade. Então essa condição de muita umidade nesse momento não é bom para o milho deles. O milho não é uma cultura de arroz, ele não gosta do encharcamento. E as temperaturas ainda menos também acaba limitando um pouco o arranque, né, inicial, né? Ele acaba gastando mais energia para começar a crescer, né? Temperaturas de muitos estados ali do norte, que nem Minnesota e a parte das Dakotas, temperaturas 10, 12 graus pela manhã, né? Temperatura baixa, né? Isso acaba fazendo com que a planta precise de mais energia para começar a evoluir. E se continuar essas chuvas como estão previstas, certamente o mercado do milho também vai continuar mostrando pressão, né? Dá para ver que ele está conseguindo sustentar, né, o 4,20, né, que ele está do setembro, né, que é o setembro do milho e da soja, é a posição balizadora, que é a posição mais fraca de todas as posições de Chicago. Então ele está conseguindo segurar os 4,20. Se a gente olhar as posições, com exceção aí do março em diante de 2026, ele já mostra 4,5 para cima. A gente vai olhar a posição julho 2026 ali já perto dos 4,70. Então o ambiente do milho ele é positivo, ele tem fundamento para Chicago, e esse mercado climático americano pode ser o fator aí que venha dar lastro para ele continuar crescendo. Então existe essa possibilidade, e se o milho continuar crescendo, ele vai ajudar a própria soja, né? Então é uma notícia boa para a soja nessa condição do milho lá em Chicago parando de cair, né? Porque ele veio caindo, ele estava aí acima de 4,40 no setembro, a questão de 2 semanas, e agora ele caiu abaixo de 4,20 em alguns momentos, e agora ele tentando segurar, está se mantendo nesse 4,20 acima e com sinais bons, né? Que essas chuvas agora na semana acabam atrapalhando a vida do produtor americano, e ela é uma situação boa para as cotações, né? Dá uma melhorada lá em Chicago, né? Ô, Wlamir... Pode falar. Não, desculpa, achei que o senhor tinha terminado, pode continuar. Não, com relação a milho, eu só ia completar, porque o milho tem fundamentos, mesmo com o clima da safra americana, tudo tranquilo. Já pensando o produtor que está pensando na nova safra de verão, na nova safrinha de milho, porque nós estamos com um déficit de 30 milhões de toneladas, isso pelo menos. Eu acredito que talvez o déficit seja maior entre produção e consumo dessa safra que nós estamos passando. A nova safra, eu já vejo ela, que nem o USDA mostra aí 10 milhões de toneladas de déficit entre a produção e o consumo. Eu acredito que vai ser maior, porque a demanda de milho continua crescendo e a produção não tem a certeza de que a produção ela vai seguir no mesmo rumo, porque as projeções iniciais são de safra cheia, né? Mas qualquer problema climático que venha pelo caminho já corta potencial produtivo, né? E lá nos Estados Unidos, qualquer problema de uma semana de chuva em excesso é 10, 15 milhões de toneladas a menos que vem na produção. E isso já dá um déficit maior no quadro mundial. Então o milho segue com bons fundamentos dele mesmo, né? Ô, Wlamir, só para a gente encerrar, eu ia chamar o senhor para a gente analisar o cenário aqui no Brasil, porque colheita da safrinha está começando a andar aqui no país, e a gente estava falando, até mesmo quando esse trabalho no campo ganhasse um pouco mais de força, a gente poderia ver uma queda um pouquinho maior na questão de preços também. Como é que está essa situação, Wlamir? Olha, com relação às regiões produtoras, o produtor já está sentindo aí nos campos que está colhendo o Paraná, no Mato Grosso, que a pressão de baixa local tá vindo, tá? Então, o milho já está recuando.
A B3 ontem tinha caído bastante, então hoje ela está numa correção técnica e de olho em Chicago em alta, a B3 está pegando carona, né? Basicamente na movimentação de Chicago. Mercado de Porto aí, se a gente olhar, hoje os níveis dos portos estão aí um pouco mais frágeis já. Por exemplo, agosto 64,5 e o novembro está na faixa 68. Então, se a gente olhar B3, quando tiver pico de oferta da safrinha, que ainda não estamos no pico de oferta, nós estamos com a colheita se espalhando pelo oeste do Paraná, alguns pontos do noroeste, avançando em pontos isolados ainda no Mato Grosso do Sul e crescendo também em vários pontos do Mato Grosso. Provavelmente daqui a 2 semanas em diante nós vamos ter máquinas colhendo de maneira regular em quase todas essas regiões e também já entrando em colheita forte ali no Goiás. E automaticamente isso vai trazer mais pressão quando tem a oferta crescente. E aí a única maneira de virar essa pressão, que ainda tem um espaço de queda, é o mercado climático americano trazer boas notícias de Chicago. E aí uma valorização em Chicago, com milho voltando a evoluir, crescendo, aí nós tenderíamos a ter uma calmaria nas cotações internas, porque o mercado de exportação pagaria mais e daí não teria condição de queda muito brusca, né, muito maior, porque o mercado já caiu bastante, né? Se a gente olhar o novembro está 67,82 aí na B3, esse novembro já pagou 80, 81, 82 no pico dele. E o janeiro já pagou 85, 86, ele está 71, então ele já pagou muito mais, então ele já recuou muito, ainda tem um gapzinho de baixa aí, em função do pico da oferta desse milho que vai vir aí, e da dificuldade de embarque ele no curto prazo, ele vai ter embarque mais longo, né? Dá para ver que o porto paga mais lá no fim do ano do que paga no curto, né? O milho, por exemplo, de fevereiro já é indicado a R$ 73,00 nesse momento, comparado com o milho de novembro de 68, que é indicado no porto. Então, quanto mais adiante, o mercado mais valorizado pelos fundamentos que eu citei globais, né? Que tem um déficit, né? Déficit na demanda, na oferta desse ano, déficit do ano que vem, e o milho segue aí como um grande produto de demanda, né? O produto que mais se produz no mundo e mais se consome, né? Exatamente. Wlamir, queria agradecer a participação do senhor aqui conosco hoje, mas amanhã o senhor volta aqui direto de Luiz Eduardo Magalhães. Sempre uma aula e um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada, Wlamir, e até amanhã. Até amanhã. Vamos ver o que o pessoal fala daqui, do pessoal da soja e tudo, para a gente comentar amanhã. Combinado. Um grande abraço a todos e estamos ainda só na terça-feira. Amanhã temos quarta, amanhã estamos aí de novo, diretamente aqui da Bahia. Até amanhã, Fernando. Até amanhã. Boa tarde a todos, amigos. Obrigada, Wlamir. Até amanhã. Bom, para a gente dar continuidade aqui ao Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, vamos aos preços do trigo lá no mercado internacional, porque na sequência tem João Batista Olive. Vamos lá. O julho 25, então, a 5,39,25. Setembro, a 5,53,75. O dezembro, 5,75,75. E o março 26, a 5,95,50. Mercado subindo entre 0,25 e 1 ponto também lá na Bolsa de Chicago. E agora eu já vou chamar João Batista Olive, porque a gente tem uma informação importante para a gente dividir aqui com a nossa audiência, né, João? Fernanda, a gente fica acompanhando o seu programa, mas também de olho nas notícias que nos chegam. Acaba de entrar aqui na internet uma informação do Poder Data. Poder Data é um sistema de pesquisa do Poder 360, e o Poder Data acaba de constatar que a desaprovação de Lula foi a 56% nessa pesquisa que estão colocando no ar agora. Veja aí, 56% da população brasileira desaprova o Lula e só 39% aprovam ainda. Vem caindo, então, a aprovação, o gráfico mostra isso, e a desaprovação aumenta. São 17 pontos de diferença, ou seja, contra o Lula. E não é só isso, Fernanda, é mais do que isso. O desempenho pessoal do Lula, segundo o Poder Data, só para lembrar, o Poder Data concorre com o Datafolha. Então, são duas centrais de pesquisa. O Poder 360 é um veículo de informação política, essencialmente político, né? A Folha é geral. O Poder 360 é político. E eles têm esse órgão aí que
de pesquisa, que é o Poder Data. Então, a pesquisa traz essa informação da desaprovação aumentando para 56%, 17 pontos de diferença, o gráfico mostra isso, mas, além disso, também tem o desempenho pessoal de Lula, que está com 44% de ruim e péssimo, contra 20% de ótimo e bom. A população está desaprovando o Lula. 44% de ruim e péssimo e 20% de ótimo e bom. E, pela primeira vez, também entre os católicos, a rejeição de Lula aumenta. Porque então, até então eram os evangélicos, né? Que estavam ligados mais a Michele Bolsonaro, aquela coisa. Não, agora também entre os católicos, que aí, claro, é a mensagem que a Janja insiste em passar, né? Ofendendo os conservadores, ofendendo as famílias, as pessoas não aceitam o comportamento dela. Por isso, segundo o Poder Data, a rejeição ao governo entre católicos supera a aprovação pela primeira vez. E, por fim, por causa da roubança do INSS, a avaliação positiva entre idosos no Brasil caiu 26 pontos do Lula desde quando ele tomou posse. Lembra? Ele ganhou 50,5 contra 49,5 do Bolsonaro, né? Foi aquele, né? Aceitando, muita gente não aceita, mas essa foi a informação divulgada oficialmente pelo TSE, beleza? 50 e pouco, um pouquinho assim, não chegou a 51 contra 49. Hoje, a avaliação positiva entre os idosos caiu 26 pontos desde esse dia, e hoje nós temos 56 a 39. É daí para baixo, e o dólar sobe hoje porque o Lula agora resolveu dizer, não, acho que o IOF não é bem assim, e o mercado já entendeu, né, que vai ter mais imposição para que a sociedade pague os custos desse governo. É disso que se trata. Por isso, Fernando, vou devolver para você, porque nós vamos, na sequência, chamar o Robson Polotto, da G3, porque é mais do que nunca é importante a gente preservar a renda do produtor rural, porque é ele que está segurando esse país, levando o país nas costas. Então é importante a gente, cada vez mais aqui no Tempo Dinheiro, falarmos sobre renda, sobre lucro, sobre o melhor preço para o produtor, Fernando. Ô João, já que a gente está aqui, então vamos chamar o Robson, ele já está conectado conosco, aí o senhor traz essas informações e na sequência eu trago as informações e preços do mercado de hortifruti, pode ser? Vamos em frente então. Robson Polotto, G3 de Cascavel, no ar. Estamos aí, Robson? Boa tarde. Boa tarde, João. Me ouve bem? Muito bom. Ô, Robson, nós estamos naquele dia, nós já conversamos antes de você entrar no ar, naquele dia que está o mercado pasmacento, de vez em quando cai, outro dia sobe, hoje está subindo, tal. O Vlamir se esforça para dar a explicação, não são as chuvas, tal. Mas, no fundo, nós estamos, como ele sempre diz, e você também, de que nós estamos trabalhando entre um range de 10 a 10,5 dólares, da soja, por exemplo, né? Talvez o milho tenha um pouco de emoção e o destaque está no boi. Vamos falar sobre tudo isso. Mas, primeiramente, soja. Como é que você olha isso? Como é que o produtor de soja, Robson, tem que olhar esse momento? Na verdade, é esperar que ele suba, né? Que é a posição do produtor. João, na minha opinião, para fazer negócio ruim tem um ano inteiro. Para fazer negócio bom, às vezes, é poucas oportunidades, tá? Às vezes são poucas oportunidades no ano que você tem para fazer bons negócios. E nesse momento não é um bom momento para fazer negócio de soja. Quando você olha custos, você olha a comparação com outros produtos, né? Mesmo o milho, mesmo o boi. Então a soja está num momento difícil. Então eu digo, vamos fazer o mínimo possível, especialmente para a próxima safra, que tem bastante tempo para acontecer. A safra que já está colhida, você já está pagando juro por segurar ela no armazém, né? E se você já fez a compra dos insumos, aí sim mais ainda, né? Então você está pagando quebra técnica, está pagando armazenagem, está pagando juros do dinheiro. Então às vezes você pode ter uma outra alternativa aí para ela, porque a gente acredita, como o Vlamir mesmo disse, que essa área menor dos Estados Unidos sendo plantada pode ocasionar e deve ocasionar num resultado de produção um pouco mais abaixo lá nos Estados Unidos. Daí os preços para o produtor, para Chicago, pode subir, é isso? A gente acredita que se acontecer isso, primeiro sobe Chicago, né? Brasil pode ser um pouco diferente. Depende do tamanho da área que vem também. O Brasil tem uma expectativa de área maior, então os prêmios aqui
Ano passado foi um ano de prêmios muito fortes, porque a safra quebrou muito. Esse ano a safra foi mais cheia, então acho que os prêmios do Brasil dificilmente vão para os níveis que foram ano passado. Talvez a jogada esteja melhor nos Estados Unidos esse ano do que se posicionar com Sim. grãos lá nos Estados Unidos ou com uma participação de alta nos Estados Unidos do que carregar o físico aqui. Ou seja, então assim, para quem sabe fazer contas, né, Robson, o melhor é vender, botar o dinheiro no banco, ganhar juros, parar de perder no carrego, ganha com o dinheiro no banco, e também, acreditando que os preços possam subir, comprar uma participação de alta, uma call na bolsa, é isso? Porque quem está segurando o estoque já está fazendo isso, né, João? Já está arriscando, né? Se ele não comprou ainda os insumos, ele já está arriscando. Então, pelo menos se ele arriscar na bolsa, ele arrisca um volume medido, né? Que é menor que o juro que ele vai ganhar do dinheiro. E se ele deixar o dinheiro ali, e se deixar a soja ali, ele está arriscando mais, né? Então, às vezes, pegar um percentual e passar para os Estados Unidos, você já realizou seu lucro, ganhou juros aqui, e com uma parte desses juros você participa lá. E como a lavoura ainda está sendo implementada nos Estados Unidos e os estoques deles de virada não são bons, o esmagamento bom, então pode acontecer alguma coisa. O Vladimir mesmo falou aí da Índia reduzindo os impostos para importação de óleos vegetais, que pode contribuir de certa forma também. Então a gente tem alguns fatores aí, um pouco de chuva a mais lá, alguma região ou outra, especialmente a costa leste, alguma dificuldade de implementar as lavouras, bastante frio ainda. Pode ter alguma coisa diferente lá nos Estados Unidos e a gente vê o preço subindo mais lá do que aqui. O Robson é delicado, né? Porque ele é da função dele, né? Mas ele está falando, você fica no risco, tal. Ele está dizendo assim, em outras palavras, você vai ficar na especulação, está especulando, né? Enfim, mas é uma questão de fazer conta, né? O que vai te pagar, o que vai te doer menos? O carrego? Ou é melhor você botar o dinheiro no banco, pegar juros e com os juros comprar a participação de algo? Vai doer menos. É simples assim. Agora, Mas Robson, isso é a arriscado, né? nossa visão para o produtor. Agora tem o lado do comprador. O lado do comprador, ele não quer que o preço suba, ele quer que seja daí para baixo. Qual é a posição que ele deve tomar? Especialmente para o comprador, eu acho que aí sim é uma posição melhor do que você, melhor até do que do produtor, né? Porque se ele comprar agora, ele vai carregar os juros para ele e vai ter que carregar também a quebra técnica, né? Então, é um momento de entrada de milho aí, e ele pode aproveitar esse momento, em vez de estar comprando a soja, segurando estoque, pegar uma participação de alta. Os preços estão flat, né? Então, o preço da agora até o ano que vem, dos Estados Unidos, estão no mesmo preço. Então, depois ele vai converter esse grão aí mais para frente com prêmios normalmente negativos, olhando que ele pode pegar isso aí na próxima safra. Cada um tem que fazer sua conta, mas ambos, eu vejo com muito bons olhos uma participação de alta em Chicago, sabe, para a soja, justamente por causa dessa área menor, e como diz o Vlamir, qualquer risco climático ali pode afetar, porque estamos partindo no estoque baixo e uma área pequena plantada. Pequena não, mas menor do que nos últimos anos. Então, e outra, a expectativa do governo norte-americano é da maior produtividade, no caso lá, Acre, né, mas dos últimos anos. Então, qualquer coisa diferente disso vai deixar o mercado estressado. Tá, vamos sempre colocar na tela o telefone do nosso assessor de investimento do Tempo e Dinheiro, lá na G-Trade, lá em Cascavel, para orientar você de uma forma gratuita, é só ligar. Olha, quanto custa o prêmio? Porque a gente fala, faça uma posição positiva, né? Compre uma participação de alta, mas tem que fazer conta. E a conta principal é o prêmio. Quanto custa o prêmio para você participar? Então, o telefone está aí na tela. Gleidson, por favor, eu estou aqui com dificuldade, é o 199. Desculpe, Gleidson. 9110 8610. Esse é o telefone do nosso assessor lá na G-Trade, que é o Fernando Sofiati. É só ligar para ele. Fernando, quanto custa para eu participar de Chicago? Claro, depois que você quiser uma orientação, você fala com o Robson. Vou pegar o Robson de volta aqui para falar agora, então, de milho. Como é que fica o comportamento do produtor de milho e também quem tem investimentos ou tem uma prática na pecuária? O boi gordo do milho, como é que fica esse balanço, o Robson? Bom, só para a gente pular para o milho, eu vou fazer um comentário aqui da soja.
que por volta de R$ 4 você compra um seguro de alta para o ano que vem, lá para março, e em níveis bons, tá? $11,30, $11,40, tá? Então, assim, se você for pensar o juro que você recebe desse dinheiro aí, só com uma parceria do juros você está comprando a tua participação de alta lá na frente, e se cair, você já está vendido, né? Então, agora vamos para a resposta aí que você me perguntou sobre Não, o não, peraí, milho. essa informação é importante, peraí. R$ 4 por saca, em reais? Reais por saca. Porque o mercado está muito tempo, o que você falou, está muito tempo preso nesse range. Então, quanto menos volatilidade, mais barato são as opções. O mercado considera que o risco é menor de acontecer uma mudança dos preços, porque ele está muito tempo no mesmo nível de preço. Então, por isso que fica tão barato uma opção. Olha, porque assim, de novo, né, como a gente começou o programa, né, a nossa entrevista com o Robson, esses dias que está uma pasmaceira, que não tem volatilidade, é esse o dia, esse é o momento de você olhar para a Bolsa. Por quê? Porque o prêmio está barato. Então, assim, se a soja, a soja está, quando você fala em R$ 4, ela está valendo base Paranaguá, quanto? 125, Robson? Cento e... Puxa Só aí. um segundinho. Segundinho, vamos fazer conta aqui. Sim. Mas vamos dizer que seja 125. O cento e... a partir de uns 138, aproximadamente. 138 Você é vai o comprar a preço participação da acima dos soja base 138. Porto. E desses 138 eu tiro 4 para comprar o prêmio. Aham, aproximadamente. Pô, Pra você ver quando que tem não é... volatilidade, esse prêmio vai lá para cima. É nesses momentos, de novo, né, que o cara tem que olhar. Fala, opa, tá bom isso daí, tanto para o vendedor quanto para o comprador, fazer uma posição de alta em Chicago, é isso? Exatamente. Na verdade, você está tirando o risco da alta que você é consumidor, né? Risco de você pagar caro no teu insumo. Bom, fica aí o alerta. Agora, milho e boi. Perfeito. Sobre o milho, eu acho que nos 2 últimos episódios que a gente participou aqui, então faz 15 dias, 20 dias já, a gente comentou que o milho tinha chegado a 62, base São Paulo, na B3, e a gente acredita que é um nível muito interessante, com margens muito positivas para o suíno, para o frango, para o boi, o confinamento, para o leite. Então, a gente entende que é um nível que vale a pena o produtor, o consumidor começar a participar. Tá? Não, eu não estou falando que o milho não vai cair mais, foi o que eu disse nas últimas vezes. Embora ele faz 20 dias que ele está parado, realmente ele não caiu mais. Por quê? Porque chegou num nível que é muito bom para o consumidor e o vendedor começa a perder o interesse de venda. Né? Então, a gente enxerga o milho com níveis muito bons para quem transforma ele em proteína animal. Né? Então, assim, a posição qual é? É de fazer uma put? Não, para o consumidor, eu vou falar para o consumidor. O consumidor, como ele está com margens muito boas, a posição, tanto ele pode aproveitar esse primeiro momento para fazer algumas compras, porque já tem bastante produtor oferecendo contratos físicos. Então, se você conseguir fazer compras no mesmo nível da B3, né, 62 São Paulo, 40 no Mato Grosso, alguma coisa assim, que tem os históricos, né? A gente bate um papo com a gente que a gente ajuda aí a entender a região que você está e qual que é o seu diferencial versus a bolsa, tá? Dependendo do momento do ano, né? Porque isso aí também impacta de certo modo. Mas, então, o consumidor, por ele estar adquirindo milho barato, ele pode, por exemplo, tomar um seguro de baixa lá no caso do boi, lá na frente, porque ele está com margens muito boas. Ou no caso, se é leite, que a gente não tem os contratos futuros, então ele vai estar aberto no leite, ele pode comprar só uma participação de alta no milho. Porque aí, se o milho continuar caindo ou ficar do mesmo jeito, não tem problema. Ele vai comprando a mercado. Mas se acontecer alguma coisa na safra norte-americana, que é o que o Vladimir falou ali, a gente está entrando com 10 milhões de toneladas de déficit. Ou seja, se a safra dos Estados Unidos for ok, o suprimento global vai estar 10 milhões de toneladas abaixo. Mas é uma safra de 400 milhões de toneladas projetando nas máximas. Se tiver alguma quebra, esse suprimento pode ser 20, pode ser 30 milhões de toneladas abaixo, aí você não vai ter um preço tão deprimido. Mas tem uma recuperação, ninguém está falando de estourar preço, está falando de uma recuperação. Então, isso aí pode, quem consome, pode estar se protegendo tranquilamente, porque as margens vão ficar garantidas. Ontem a gente fechou seguro para setembro, de R$ 67,00, pagou R$ 1,95. Então, assim, menos de R$ 2,00, né? Então é questão de fazer conta, viu? O mercado está na ponta dos dedos, né? Qualquer detalhe
é um diferencial importante para você. E nós estamos falando dos dois mercados, né? Do vendedor, que é o produtor, e o comprador, quem demanda o produto. E o Robson está dizendo, olha, pode dar uma disparada nos preços do milho aí à frente. Então, assim, você vai esperar subir? Então, tome uma posição, tome informação, ligue para 199-7110-8610, é o telefone do nosso assessor de investimento, está aí na tela, 199-7110-8610. Você pergunta do prêmio, o Robson acabou de falar aí, ele fez milho ontem a 67, né, ao custo de R$ 1,95. Tá bom para você? Fez as contas? Olha, R$ 1,95 por saca. Será? Então, faça as contas. Hoje, claro que tudo muda rapidamente. Então tem que ligar para o Fernando, 199-7110-8610, pergunte o prêmio. Agora, se você quiser discutir estratégia, olha o cara aí, Robson Poloto. Robson, obrigado pela sua participação mais uma vez, pela sua dedicação aí aos produtores do meu Brasil. Bom, é uma satisfação estar junto com o amigo aqui e precisando pode contar conosco. A gente gosta muito do que faz. Muito bem, eu também. Obrigado, Robson. Então, mais informações da G-Trade. A gente espera ter a sua participação mais vezes aqui. E vamos em frente, Fernandinho. Vamos em frente, João. Inclusive, vamos em frente já com as notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E nós já vamos acompanhar os preços, levantamento do CPEA e também do time do HF Brasil, já na tela para vocês. Começando com leite, abril 25 é a nossa referência em R$ 2,65 o litro, lá no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o ovo branco, FOB, caixa com 30 dúzias em R$ 163,01 na região de Bastos, em São Paulo. Batata, padrão Ágata especial, saca de 25 quilos em R$ 67,50 em Brasília. O tomate italiano 3A, caixa de 20 quilos em R$ 115,00 lá no Rio de Janeiro. E o melão, preço ao produtor, amarelo tipo 11 e 12, caixa de 23 quilos em R$ 23,60 lá na região da Chapada do Apodi, Baixo Jaguaribe também. Bom, terça-feira é dia de destaque aqui da LS Tractor e no último dia 1º de junho foi celebrado então o Dia Internacional do Leite. Para isso, Frederico Olive foi até a região de Cabralha Paulista, aqui no interior de São Paulo, para conferir um pouquinho de perto a rotina da Fazenda Real que se dedica à produção de leite. Inclusive, lá ele acompanhou como os tratores da LS Tractor ajudam no manejo da área e também no trato aos animais, e é isso que a gente vai conferir agora. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, destaque LS Tractor numa tarde de muito sol e calor aqui na região central do estado de São Paulo, próximo à cidade de Cabralha Paulista. Veio a uma fazenda de produção de leite para acompanhar as operações dos tratores LS Tractor no manejo aqui das áreas de produção e também do trato dos animais. E eu queria te convidar então para acompanhar essa reportagem. A fazenda ela completou 29 anos de existência e a gente está na atividade de leite já fez agora 27 anos. A gente comprou a fazenda mais como atividade secundária no começo, porque não era a nossa atividade principal. E aí o negócio começou do zero, começou primeiro ordenha com 100 litros de leite por dia, foi crescendo e aí ela chegou agora com 20 mil litros de leite por dia. Hoje a agricultura ela é máquina, né? Hoje a agricultura se tornou 100% máquina, não tem mais serviço manual, né? A gente conheceu a máquina mais por uma necessidade que a gente tinha, que a gente estava procurando um trator que entregasse tudo que a gente precisava em questão de desempenho, mas com simplicidade. Isso daqui era o principal que a gente queria. Foi a marca que entrou aqui, que os operadores se adaptaram melhor e o pessoal da manutenção se adaptou melhor. Hoje a linha H ela é equipada com o mesmo motor
motor Perks, 4 cilindros, né? É um eixo Carraro. Esse daqui, no caso, é um reversor mecânico. Nós temos o reversor mecânico como o reversor Power Shuto, que é o eletrohidráulico, que oferecemos também. É um trator que está equipado com 23 130 na traseira. Então aqui você consegue trabalhar com ele tanto na cana, né, Fernando, como para cultivo. Então ele abrange bastante a cultura para você aqui, né, Fernando? Das atividades aí ele é bem versátil o trator. Ele consegue tanto trabalhar nas lavouras de milho, quanto na lavoura de capim-elefante, quando a gente faz algum trabalho com cana aí, ele atende também. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E dando sequência à edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, nós vamos falar agora do mercado de commodities. Como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, quero saber antes de mais nada, como é que está Curitiba? Chove, está frio? Frio é normal, né? Oi, Braga, desculpa, seu retorno está tão baixo para mim, não consigo te ouvir. Estou perguntando como é que está o clima aí em Curitiba nesse momento. Aqui tá querendo esquentar, não está quente ainda não. Dá uns 3 graus essa semana aqui, mas agora estamos com mais calor, mas já prometeram uma nova onda já para a semana que vem, né? Então é isso, agora começamos aquela história, né? Passamos 2, 3 dias de frio e 3 dias se recuperando para o novo frio que vem aí. É isso aí. Bom, hoje foi divulgado o PIB, né, que cresceu 1,4% no primeiro trimestre desse ano. Demais áreas, só que com detalhe, né? O PIB do Brasil cresceu 1,4%, impulsionado pelo crescimento de mais de 12% no agronegócio. Isso equilibrou um pouquinho e deu esse resultado positivo, porque demais áreas não tiveram crescimento adequado. Mais uma vez, o PIB do agro segurando, ou o agro segurando o PIB aqui no Brasil, isso é uma boa notícia para quem produz, ou uma notícia que deve ser levada em consideração? Opa, cuidado, né? O agro é o único que está segurando a economia aqui no Brasil. Como é que você avalia? Então, eu acho que cada um tem seus papéis, né, por assim dizer, né, Braga? Certamente o agro brasileiro tem um papel muito importante, né? O Brasil tem uma estrutura econômica ligada ao agro muito importante, Brasil adentro, né? Então, isso é algo que não é de hoje, não vai parar de ser agora, um grande componente do nosso crescimento como um todo, né? É bom lembrar também que, por causa um pouco da época do ano, onde normalmente também o faturamento do agro se apresenta como mais relevante, até porque é sazonal as safras brasileiras, né? Então isso é dentro do normal também. Mas assim, eu ainda acho, Maurício falando, que 1,4% de crescimento ainda continua sendo um crescimento baixo, né? O Brasil precisaria de crescimento muito maior do que esse para conseguir, de fato, se apresentar como um país com grande potência. Mas isso tem mais a ver com uma escolha que o Brasil fez nos últimos 30 anos, 40 quase, de se desindustrializar. Então, a balança brasileira comercial de exportações depende muito de artigos básicos, né? Commodities principalmente, com baixo valor agregado, e isso, infelizmente, traz um gargalo estrutural para a gente, né? Mas é isso, ainda que a gente veja o mundo afora, por exemplo, os Estados Unidos com queda no PIB nesse mesmo trimestre que o Brasil teve alta, e inclusive deve ter nova queda, eu acho, nesse trimestre que está terminando agora em junho, né? Ou seja, o Brasil ainda está um pouco distoante de muitos países mundo afora, mas ainda assim é algo que carece de pujança, principalmente de forma continuada, na minha opinião. O PIB do agronegócio cresceu, portanto, 12,2%, só para poder complementar. De serviços, apenas 0,3%. A indústria recuou 0,1%. Agora, com relação aos juros, com relação ao IOF, com relação a essa política cambial, o que está emperrando mais? O que pode acontecer com a economia daqui para frente, principalmente com esses avisos, anúncios que um dia são feitos, inclusive pelo próprio ministro Haddad, no dia seguinte desmentido, né, pela própria equipe do governo, né? Tá virando um balão de ensaio a todo momento, né? Ou seja, divulga hoje, no dia seguinte já minimiza a situação.
Está faltando algo mais sério nesse sentido com relação à política econômica? Da tua avaliação, Maurício? Então, Braga, um país como o Brasil, que historicamente não paga suas contas, né? Como assim o Brasil não paga suas contas? Não, não paga. Muita gente fica falando em déficit nominal, oh meu Deus do céu, superávit primário, aquelas coisas todas lá, que é basicamente a arrecadação menos as despesas normais do governo, né? Que o Brasil não consegue. Mas lembrando, nenhum desses cálculos, por exemplo, leva em conta os juros e o serviço da dívida. Então, o Brasil todo ano fecha, esse ano vai fechar negativo em perto de 1 trilhão. Ou seja, tem uma nova dívida que tem que ser feita. E isso não é de hoje, né? O Brasil literalmente é um grande emissor de dívida desde sempre, um grande pagador de juros, de muito longe a maior commodity brasileira. Como eu falei, só de juros esse ano o Brasil vai pagar mais de 1 trilhão de reais. Juros, não paga R$1 da dívida. E, portanto, Braga, se isso equivale a 50%, 40% do orçamento geral, não há nem o que se puder fazer. Com relação ao IOF, por exemplo, eu gosto de lembrar que, pelo menos desde a redemocratização, que eu me lembre, todos os presidentes já fizeram uso do IOF em algum momento para dar uma salvada na pátria, né? Por quê? Porque o IOF é um imposto que pode ser mexido por canetada, não tem que passar pelo Congresso, tem que fazer nada. É o Executivo quem cuida dele. Então, toda hora que a corda aperta mesmo, né, eles aumentam o IOF para dar uma salvada, ou pelo menos para reduzir um pouco o dano. Isso aconteceu no Itamar Franco, no Fernando Henrique Cardoso, no Lula, no Bolsonaro, na Dilma e agora no Lula de novo. Então, é uma ferramenta que tem muito a ver com a falta de um planejamento de longo prazo para o país como um todo, né? Que é algo que a gente sofre todo dia. Porque todo mundo fala, por exemplo, dos gastos muito altos que o Brasil tem, mas toda hora que chega para falar em corte de gastos, né, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário estão a fim de colocar a mão no bolso e, portanto, quem paga somos nós. A conta paga por todos nós, né? Principalmente aquele que está no campo também. Agora, como montar uma estratégia, né, para os negócios, para poder se defender ou para poder se proteger, na verdade, dessas oscilações do mercado, né? A soja hoje está subindo, o dólar caiu um pouquinho, mas o petróleo volta a subir, né? O produtor que está nos acompanhando agora, principalmente aquele que está aí com a colheita de soja, com a colheita do milho, pressionada pela safra que vem, né? O que deve ficar mais atento àquilo que vem de fora com relação ao mercado cambial ou às oscilações naturais aí normais do mercado de soja, milho, café e até mesmo trigo? O que ele deve fazer? Parar e falar, como é que eu vou montar uma estratégia para me proteger dessas oscilações? Tem uma regra para cada um ou vale para todos, Maurício? Então, Braga, eu tenho uma forma de enxergar isso muito menos romântica do que muita gente tem, né? É que assim, eu estabeleço que a situação no Brasil não vai mudar, porque nos últimos 40 anos não mudou, não vai mudar agora. Talvez se mudar seria uma boa notícia, mas se não vier, não espero por ela. E eu passo a utilizar esse próprio mecanismo, que ele é deletério para a maioria, jogando a meu favor. Por exemplo, como assim, Maurício, que eu vou conseguir? Sim. Hoje, por exemplo, exatamente porque o Brasil tem taxas de juros tão altas e os Estados Unidos têm uma taxa muito menor do que a nossa, se você for travar dólar agora para o ano que vem, a gente fez uma simulação agora há pouco, para junho e julho do ano que vem o dólar, eu estou conseguindo travar dólar a 6,30, Braga. 6,30. Ou seja, eu consigo garantir que a minha produção do ano que vem será vendida a 6,30, independente do que aconteça. Agora, nem é um bom momento para fazer isso. Então, olha que legal. Esse é o primeiro exemplo. A máquina brasileira cobra seu preço, mas esse preço é aplicado em instrumentos que o agricultor pode se utilizar. Outro exemplo, que aí é um outro caso. Mas o cara tem soja, milho para vender, ele fica pensando em segurar. Então, se você vender agora, a taxa brasileira de juros é 14,75% ao ano. Nesse momento, por exemplo, existem as chamadas LCDs, Letras de Crédito do Desenvolvimento. BNDES, Caixa Econômica Federal e outros bancos de fomento têm captado dinheiro do mercado para ações de construção e de investimento em obras de desenvolvimento, e estão pagando praticamente 100% do CDI sem imposto de renda. Então, se você tem dinheiro na mão, ao invés de deixar parado na soja, cogita de vender esse grão e botar um título desse, que basicamente é lastreado pelo Tesouro Nacional, né? E você tem 100%, recebe 1,14% ao ano líquido. Então, o que eu acho, Braga? O planejamento tem que passar obrigatoriamente por um planejamento financeiro.
mais do que planejamento de safra, né, de plantio, de colheita, que é essencial, que não dá para fugir. Existe uma outra variável de planejamento, que é financeira, que faz uma diferença enorme. Eu agora há pouco tive uma reunião com um cliente meu lá do Pará, que produz soja, né? Nas estratégias que ele realizou esse ano, exatamente porque leva esse tipo de coisa em conta, independente de quanto pagaram a soja, ele ganhou R$11 a mais por saca. De qualquer valor que você estabeleça. Isso é planejamento. Isso é usar o mesmo mecanismo que está te ferrando há 40 anos, há 50 anos, desde que Dom Pedro por aqui chegou. É você usar o mesmo mecanismo, mas agora a seu favor. A faca tem 2 gumes, essa faca. Ela pode sim cobrar seu preço, como você, como contribuinte, como cidadão, mas ela também coloca do outro lado oportunidades que você poderia explorar. Lembrando, o seu comprador explora, o banco que empresta para você explora, o governo explora, né? Os seus entes administrativos públicos da sua região usam, você pode começar também. Certo, só para poder repetir, quais são essas alternativas que você falou que tem 100% do CDI e imposto de renda isento? Quais são as letras que LCDs você chamam, falou? letras de crédito do desenvolvimento. Existem as LCAs, letras de crédito agropecuário, ou seja, o dinheiro que o banco capta e que é carimbado para emprestar para investimentos no setor agro, LCAs. LCIs, que são para investimentos imobiliários, e LCDs, começaram a ser vendidas no final do ano passado e então agora esse ano, que são letras de crédito do desenvolvimento. Os bancos que captam, normalmente a Caixa Econômica e o BNDES, eles captam esse dinheiro no mercado e o dinheiro é carimbado. Esse dinheiro só pode ser utilizado para investimentos em infraestrutura e desenvolvimento. E esse tipo de instrumento, LCA, LCI e LCD, eles têm uma tratativa tributária que quem compra o título recebe o rendimento X% do CDI isento de imposto de renda. Agora disponível, liga no seu banco, fala assim, Maurício falou. É isso aí. Valeu a dica. Valeu a dica de isenção de imposto e aproveitar essas taxas aí de juros que aí estão, né? Realmente há muito tempo. E por que não aproveitar, né? O produtor tem lá, vende uma parte, né? Investe outra parte no financeiro. Todo mundo faz, né? As grandes empresas fazem, né? Por que não fazer, né? Olha só, por que não Se me fazer? permitir É isso aí. uma parábola besta aqui, só para Sim, fechar, né? Muita gente fica vendo a chuva acontecer e fica descrevendo a chuva, certo? Do que está acontecendo ou qualquer coisa assim. E outras pessoas olham para a chuva e falam assim, eu posso construir um moinho ou uma usina para gerar energia através dessa água que cai. Eu acho que você deveria se colocar na posição do segundo grupo. Porque, de novo, a chuva está aí. Ela vai continuar acontecendo independente do que você pense. Tentar tirar o melhor proveito dela no sentido de mecanismos que o mercado te provê, na minha opinião, é uma oportunidade que não deveria ser ignorada. Tá aí a dica do Maurício, mais uma vez. Maurício, obrigado, um abraço para você, até a próxima. Se Deus quiser, Braga, uma ótima tarde a todos. Igualmente. Bom, preciosíssimas dicas do Maurício Bellinello, Fernanda. Sérgio Braga. Bom, obrigada, daqui a pouquinho você volta, mas a gente vai agora para as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço na tela já, café arábica lá na Bolsa de Nova York, vencimento julho 25 a 340,20, caindo 1,23%. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. O julho 25, então, a 340,45, setembro a 338,05, dezembro a 333,75 e o março 26 a 329,30, mercado trabalhando em campo negativo. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira também acompanha uma queda um pouco menor, mas ainda assim em campo negativo, dezembro 25 a 408,20, caindo 0,33% e o março nós não temos referência. Já lá na Bolsa de Londres, a gente está falando de 4.422 dólares por tonelada, mercado caindo 0,81% e nós estamos falando do vencimento julho 2025. Claro que esse é um assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos cafeicultores e amigos do Tempo e Dinheiro. Vocês estão bem? Mercado dando pinta de que vai testar o suporte principal dos canais de alta de Arábica e Conilon.
O mercado segue caindo. Para o Arábica, o suporte principal, o grande suporte, fica na casa dos $320 por libra peso, lá em Nova York. E para o Conilon, próximo ali dos 4.100 por tonelada na Bolsa de Londres. Na minha opinião, pessoal, e essa é minha opinião, a força compradora deve aparecer somente quando ele encostar nestes suportes. E ali nós veremos claramente o apetite do mercado em manter ou não os cafés nos preços historicamente mais altos. A daqui até lá é acompanhar, não tem muito o que ser feito mais. O destaque mais negativo ainda é o Conilon. O Conilon segue caindo bastante no mercado físico dia após dia. Impressiona a pressão negativa compradora sobre os preços dele. E na minha opinião também, ele tende a cair mais, porque, pessoal, tem muita gente que nega isso, mas a oferta dele é grande, certo? Por hoje é só, um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã! Até amanhã. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. E com notícia positiva nessa semana, a primeira do mês de junho, o início do mês, expectativa de preços pelo menos firmes, caíram muito no mês de maio, agora começam pelo menos a ter estabilidade, até mesmo alta, como foi registrado pela própria Scott Consultoria, 16 entre 32 praças pesquisadas, ou mais da metade, ou metade daquelas praças que são pesquisadas diariamente, subiram hoje, inclusive, a referência de São Paulo. Mas antes do mercado físico, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações lá na B3, agora mistas, já estavam no lado positivo, agora começam a ter direções distintas, diferentes. Junho estável, junho sobe 0,33% a 318 por arroba, recua 0,09% neste momento, o julho a 328,80, agosto parte para estabilidade, 331,80, o setembro 336,80, 0,44 de queda, ou seja, negociações mistas agora às 14 horas mais 9 minutos, horário de Brasília. Mercado físico, olha só, algumas das praças pesquisadas, a gente está alternando, inclusive, algumas praças, porque hoje teve 16 praças em alta, São Paulo, Barreto, Saracatuba passou novamente aos R$300,50, Triângulo Mineiro, 280,50, 274 em Belo Horizonte, também norte de Minas Gerais, arroba a prazo já descontado. Próxima tela, mais 4 praças, sul de Minas, 271, Goiânia, 280,50, região sul de Goiás, 278, Acre, R$232,50 lá no estado do Acre. É isso mesmo, daqui a pouquinho a gente confirma essa cotação. E vamos, lógico, falar sobre o mercado também, direto de Piracicaba, direto do CPE, com o Tiago Bernardino. Boa tarde, Tiago. Alô, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador aqui de pecuária do CPEA. Dia 3 de junho, terça-feira. A gente começa essa terça-feira aqui com bastante chuva aqui no interior de São Paulo, em algumas regiões. O frio dando sinais que deve voltar de forma um pouquinho mais intensa. E isso deve sim também trazer uma dinâmica no mercado pecuário. Mercado esse que começa a primeira semana de junho de certa maneira estável, firme, com um bom cenário aí de vendas no mercado, tanto para carne natural da primeira quinzena, mas operacionalizando até com uma leve alta já no atacado de São Paulo, e a indústria dentro do interior de São Paulo, obviamente, operacionalizando entre R$300, R$310, algumas empresas ainda abrindo a 295, mas negócios mais escassos, assim como 310, 315 negócios também de um volume maior, padrão maior. Muitos preços balcão a R$303, R$305, R$307, sinalizando sim o natural da primeira quinzena do mês, assim como também de exportação. É importante destacar, o mercado futuro fecha ontem próximo, acima dos 315, próximo dos R$317. Hoje já na manhã de terça-feira já operacionalizando a 317, então é um mercado que sinaliza, pelo menos ao longo aí do mês de junho, um cenário mais positivo do que foi maio, registrado pelo volume maior de contratos, um volume maior de animais disponíveis para o abate. A grande questão, como eu mencionei no início, chega a questão do frio,
a questão das chuvas, né, que traz o frio, né, as chuvas obviamente cada vez mais escassas, a questão da produção do pasto, do animal de pasto e consequentemente o descarte desses animais. Muitos relatos de já uma diminuição bem forte dessa quantidade de animais disponíveis, gordos de animais vindos do pasto, e a tendência agora é obviamente começar um volume maior de confinamento. Então a gente fica monitorando mais uma vez o mercado, como a gente disse, um mercado de certa maneira estável, mas mais aquecido do que foi a semana passada. Amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço a todos. Obrigado, Tiago. Também tem a Isabela Camargo da HN Agro comentando o mercado conosco. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, o que a gente observou foi uma pressão de baixa em relação ao mercado do boi gordo quando a gente pega o mês de maio. E resultado disso aí em relação ao mercado de reposição foi que a gente observou uma diminuição em relação aos negócios. Mas mesmo diante desse menor volume aí de negócios, isso não foi suficiente para a diminuição em relação aos preços. Muito pelo contrário, né? O que a gente observa foram preços firmes para as categorias mais jovens diante de uma oferta restrita, né? Então, diante disso, né, o pecuarista que faz a engorda, ele perdeu o poder de compra em maio. Considerando o preço médio para São Paulo, enquanto a arroba do boi gordo ela teve queda de 4,9%, o boi magro teve valorização de 0,9% e o bezerro alta de 3%. Então, atualmente, são necessárias 13,43 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro, e essa relação é 6,1% maior que o mês anterior e 1,3% maior que o mesmo período do ano passado. Para o bezerro, atualmente são necessárias 9,1 arrobas de boi gordo para a compra dessa categoria, que representa uma alta de 9,3% em relação a abril e 3,5% em relação a maio de 2024. E aí vale destacar, então, pensando aí no confinamento, né, no período de confinamento, quando a gente faz a relação de troca, arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro, mais 700 quilos de milho, né, com as recentes quedas em relação ao milho, a gente tem que essa relação hoje está em 16,21 arrobas, e esse valor é 0,5% menor que mesmo período do ano passado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Até a próxima. E essas são as informações do mercado de pecuária nesta terça-feira. Fernanda Custódio. Muita informação, né, Sérgio Braga? Mais uma edição aqui, onde a gente entrega muita informação para a nossa audiência. Já queria agradecer você pela parceria. Amanhã tem mais e nós estamos esperando todo mundo a partir de 12:30. Então, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. Tchau!